Salve, família vascaína! Hoje temos muitas novidades quentes sobre o Gigante da Colina, então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Antes de tudo, uma notícia excelente: Felipe Coutinho, TT e Adson estão muito próximos de voltar aos gramados e podem estar à disposição já na estreia do Brasileirão. O elenco vai ganhando corpo na hora certa e isso pode ser um grande diferencial para o time na temporada. Falando em temporada, a Copa Sul-Americana já tem datas definidas e o Vasco conheceu seu caminho na fase de grupos. A estreia será no dia 2 de abril, uma quarta-feira fora de casa contra o uruguaio Liverpool, às 19 horas. Só que a grande polêmica veio na segunda rodada. A Conmebol marcou Vasco x Deportivo Táchira para o mesmo dia e horário de Flamengo x Central Córdoba, ambos no Rio de Janeiro. Como São Januário e Maracanã são muito próximos à polícia, militar pode interferir e a diretoria do Vasco precisa estar atenta para não ser prejudicada com mudanças de última hora. Ainda sobre a montagem do elenco, o Vasco está no mercado em busca de 2 atacantes e um dos nomes na mira é Daverson. O centroavante tem proposta do Fortaleza, mas o Cruz Maltino segue na disputa e pode avançar nos próximos dias. Outro nome ventilado é o de Bryan Palacios do Atlético MG, que foi liberado pelo técnico Cuca e pode chegar por empréstimo. A diretoria precisa se movimentar rápido se quiser fechar esses reforços. E se tem um jogador valorizado no elenco, esse jogador é Ryan. O Vasco praticamente acertou a renovação do contrato da joia, garantindo a permanência do atacante até 2028. O detalhe mais impressionante: a multa rescisória dele pode ultrapassar a casa dos 500 milhões de reais, ou seja, o Vasco protege um ativo importante e se precisar vendê-lo no futuro vai garantir uma bolada para os cofres do clube. Agora, sobre a situação da SAF, o dia de hoje é crucial. A 777 Partners precisa entregar os nomes solicitados pela Justiça para dar sequência ao processo de definição do futuro da administração do futebol vascaíno. Se não cumprir esse prazo, a tendência é que o Vasco Associativo ganhe ainda mais força nessa disputa. A diretoria segue acompanhando de perto essa situação e qualquer novidade pode mudar os rumos do clube nos próximos meses. E por falar na diretoria, um episódio no aeroporto Santos Dumont chamou a atenção. O presidente Pedrinho foi flagrado conversando com Roger Flores e desabafando sobre as dificuldades que enfrenta para encontrar um novo investidor. A pressão sobre ele é enorme e isso deixa claro que o Vasco precisa definir o quanto antes a questão financeira para garantir um futuro mais sólido. Muita gente viu essa notícia como algo preocupante, mas eu enxergo um lado positivo. Se Pedrinho está sentindo essa pressão, pode ser que isso o motive a acelerar o processo de busca por um novo investidor. A expectativa é que essa questão seja resolvida rapidamente, pois quanto antes o clube tiver uma definição melhor, será para o planejamento da temporada e para o fortalecimento do elenco. No meio de toda essa movimentação, o Vasco segue sua preparação para o Brasileirão. Carille já trabalha com algumas opções para montar o time ideal para a estreia contra o Santos no dia 30 de março em São Januário. A expectativa é que os reforços que estão voltando como Adson e Coutinho possam ser testados nos próximos amistosos para ganhar ritmo de jogo. Aliás, Adson é um nome que pode mudar o patamar da equipe. Se ele voltar no mesmo nível que estava antes da lesão, tem tudo para ser titular absoluto. TT também pode ganhar espaço rapidamente, já que vinha sendo um dos jogadores mais regulares antes de se machucar. Com esses retornos, Carille terá mais peças para ajustar o meio-campo e o ataque setores que ainda precisam de mais consistência. É inegável que o Vasco vive um momento de transição com decisões importantes a serem tomadas dentro e fora de campo. Mas a torcida precisa seguir firme e apoiando, porque o clube está dando passos para se fortalecer. Se a diretoria agir com inteligência e conseguir reforçar o elenco, podemos ter uma temporada bem mais competitiva do que foi a última. Então, família, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O que acham da possível chegada de Daverson? A renovação de Ryan foi um acerto. E como vocês veem essa situação da SAF? Deixem nos comentários porque a resenha aqui é sempre quente. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima!
Seguindo com as notícias do Vasco, a questão da logística na Copa Sul-Americana continua dando o que falar. O fato de Vasco e Flamengo terem jogos no mesmo dia e horário no Rio de Janeiro pode gerar um problema sério de segurança. A diretoria vascaína precisa agir com firmeza para que o clube não seja prejudicado. A última coisa que o Vasco precisa nesse momento é uma mudança inesperada no calendário que possa desgastar o time antes de compromissos importantes. E falando em desgastes, um dos pontos que mais preocupam a torcida é a indefinição sobre o futuro da SAF. A 777 Partners tem até hoje para entregar os nomes exigidos pela justiça, e caso não cumpra o prazo, o clube pode acabar ganhando ainda mais autonomia nessa disputa. Para muitos isso pode ser um alívio, mas ao mesmo tempo reforça a urgência de encontrar um investidor sólido para garantir a estabilidade financeira do futebol vascaíno. Enquanto isso, Pedrinho segue pressionado. O flagra dele no aeroporto desabafando com Roger Flores sobre as dificuldades na busca por um novo investidor mostra que ele está sentindo o peso da responsabilidade. E isso não é necessariamente ruim. Essa pressão pode ser o combustível que falta para que ele acelere esse processo e traga uma solução definitiva para a questão da SAF. Mas além dos bastidores dentro de campo, as expectativas estão altas para a estreia do Vasco no Brasileirão. A preparação segue intensa e a possível volta de jogadores como Felipe Coutinho TT e Adson anima bastante. Se eles estiverem em condições ideais, Carille pode ganhar opções que fazem toda a diferença no esquema tático. O desafio agora é encontrar a melhor formação e dar ritmo a esses jogadores antes da estreia contra o Santos. Aliás, essa estreia promete ser especial. O Santos vem forte na busca pelo acesso à Série A e deve encarar o Vasco com tudo. Além disso, tem um ingrediente a mais: Neymar declarou que pretende estar presente em São Januário para acompanhar o jogo. A presença do craque pode dar ainda mais visibilidade à partida e, quem sabe, motivar ainda mais o elenco vascaíno a começar o campeonato com o pé direito. Mas antes disso, tem um jogo-treino importante no fim de semana. Essa será a chance de ver como Carille pretende montar o time e se jogadores como Adson e TT já poderão atuar desde o início. Além disso, esse teste servirá para avaliar quem deve ser titular na estreia da Sul-Americana contra o Liverpool do Uruguai no dia 2 de abril. Sobre reforços, a diretoria segue trabalhando e tentando fechar contratações antes do início do Brasileirão. Daverson é um nome que agrada muito, mas a concorrência com o Fortaleza pode dificultar a negociação. Já Bryan Palacios, que não está nos planos do Atlético MG, pode pintar por empréstimo. São dois jogadores que, se chegarem, podem elevar o nível do elenco e dar mais opções para Carille. Outro ponto positivo foi a renovação de contrato de Ryan. O jovem atacante agora tem vínculo com o Vasco até 2028 e sua multa rescisória pode ultrapassar R$500 milhão. Isso mostra que o clube está atento à valorização de suas promessas e busca evitar perdas sem compensação financeira. Se continuar evoluindo, Ryan pode render uma grande venda no futuro e reforçar o caixa do clube. No meio de tudo isso, a torcida segue atenta e esperançosa. A situação da SAF ainda gera incertezas, mas dentro de campo, o Vasco parece estar se organizando. Com reforços voltando jovens promissores, sendo valorizados e possíveis contratações, chegando a motivos para acreditar em uma temporada mais competitiva do que a anterior. O importante agora é que a diretoria mantenha o foco e tome decisões estratégicas. Encontrar um investidor para a SAF, reforçar o elenco e garantir que o Vasco não seja prejudicado em questões extracampo são desafios urgentes. Se Pedrinho e sua equipe conseguirem lidar com isso da maneira certa, o clube pode iniciar uma nova fase de crescimento e estabilidade. E aí, torcida vascaína, o que vocês acham de tudo isso? A volta dos lesionados pode mudar o patamar do time? A renovação de Ryan foi um grande acerto. E sobre Daverson, vale a pena insistir nessa contratação? Deixem a opinião nos comentários. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Tamo junto e até a próxima! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Imagina a cena! A torcida do Vasco da Gama em êxtase, vendo um dos maiores ícones do futebol mundial, Ângel Di Maria, vestindo a camisa Cruz Maltina. Pois é, esse sonho pode estar mais próximo do que nunca. Recentemente, rumores começaram a circular com força, sugerindo que o jogador argentino estaria negociando sua transferência para o futebol brasileiro. E o Vasco teria se tornado um dos clubes favoritos a recebê-lo. O que parecia impensável agora tem ganhado cada vez mais credibilidade, e a paixão vascaína já começa a sonhar com esse grande reforço. Di Maria, com uma carreira consagrada no Benfica, Paris Saint-Germain e Juventus, é conhecido por sua habilidade estonteante, velocidade e visão de jogo. O exímio atacante que brilhou em clubes de ponta na Europa poderia trazer para o Rio de Janeiro toda a sua experiência em competições internacionais, além de sua técnica apurada que encantou o mundo inteiro. Sua chegada ao Brasil não seria apenas um reforço técnico, mas também um evento que abalaria as estruturas do futebol brasileiro, despertando a atenção de milhões de fãs e da mídia internacional. Os detalhes ainda são nebulosos, mas a especulação gira em torno de um possível desfecho favorável para o Vasco, que tem se esforçado para fortalecer seu elenco e retomar a grandeza. A ideia de Di Maria jogando ao lado de jovens promissores e com a responsabilidade de liderar um time em ascensão pode ser a chave para o clube Cruz Maltino dar um salto ainda maior no cenário nacional. Mas será que o craque estaria disposto a encarar essa nova fase de sua carreira em um dos maiores clubes do Brasil? A movimentação nas redes sociais também não passou despercebida. A torcida vascaína já começa a se mobilizar em apoio ao possível negócio, criando uma onda de expectativa nunca vista antes. Di Maria, com sua habilidade de conquistar os torcedores, certamente seria recebido de braços abertos. No entanto, essa transição seria simples para um jogador que brilhou nos maiores estádios do mundo? O amor pelo futebol brasileiro e a vontade de escrever novos capítulos na carreira poderiam ser os fatores decisivos para que esse sonho se tornasse realidade. Enquanto o Vasco se prepara para definir seu futuro, a expectativa sobre a chegada de Ângel Di Maria toma conta das conversas nos bastidores do futebol. Resta saber se o desejo de um novo desafio em terras brasileiras se concretizará. E se isso acontecer, será uma reviravolta surpreendente no mercado de transferências que vai marcar o futebol brasileiro para sempre. O que você acha dessa possibilidade? Seria o Vasco da Gama o palco de mais um capítulo glorioso da carreira de Di Maria? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!